conversando sobre os bastidores dos processos seletivos em inglês e estamos falando sobre as modalidades das entrevistas em inglês, os tipos de entrevistas em inglês. E eu estou realizando esses vídeos para ensinar para vocês como é que funciona, para vocês saberem o que esperar, né? Então, a gente tem aí entrevistas, né, com profissionais do RH, a gente tem entrevistas com estrangeiros, para quem você vai reportar, né, pode ser o diretor, e às vezes é um estrangeiro que não é um nativo da língua inglesa, né? A maioria dos casos que eu faço treinamento, depois eu pego feedback, às vezes a pessoa sabe antes, né, quem vai entrevistá-la. Mas às vezes a pessoa não sabe, e aí depois eu pergunto, né, sempre pego feedback, e pergunto, e aí, como é que foi? Então, muita gente me fala, foi um mexicano, foi um chileno, foi um alemão, né? Então tem essa realidade. E aí, uma nova tendência das entrevistas em inglês são as vídeo entrevistas, que em inglês se chama one-way video interviews. One-way porque é o oposto de face-to-face, né? O face-to-face está com outra pessoa. Então, one-way video interviews não é somente vídeo entrevista no sentido de ter alguém por Skype, ou no Meet, ou no Zoom, né? É um negócio diferente. E aí, a Solange vai explicar pra gente, de uma forma geral, como é essa tendência, né? E como é que funciona as videoentrevistas realizadas pelo The One Test, não é? Isso mesmo. Fala aí pra gente. A gente tem notado, né, o RH está passando por uma grande transformação, assim como muitas outras áreas, né, deixando processos mais digitais, mais rápidos e tal. Então, tem algumas plataformas que são especializadas em vídeo entrevistas. Então, o que eles fazem? Em geral, não é necessariamente para inglês. Aliás, assim, para inglês como a nossa, ainda não conheci nenhuma que está realmente no mercado. Mas eles fazem, pedem para a pessoa fazer uma apresentação geral, ou um cultural fit, fit cultural, né? Ou um comportamental, área comportamental, tal. Então, isso é uma coisa que, na verdade, quem já preparou, por exemplo, quem já fez um TOEFL ou IBT, já sabe o que é uma videoentrevista, porque eles usam exatamente isso. Não é um examinador de verdade que vai conversar com você. Vai aparecer alguma coisa na sua tela, que pode ser um vídeo, pode ser um texto, pode ser um áudio, e você vai ter que fazer uma resposta em cima daquilo, né? Então, isso é a videoentrevista. E, assim, por que a The One Tests... a The One Tests é uma startup, né, que a gente começou agora, está muito recente, a gente está numa aceleração agora do Sebrae, e estamos, assim, com um produto quase pronto para lançar no mercado. E assim, a gente já fazia esses processos, né, de entrevista remota, né? Então algumas empresas de fora começaram a entrar em contato comigo e pedir essas entrevistas. Falei, tudo bem, a gente faz, não tem problema nenhum. Mas eles pediram em uma plataforma. Então, assim, para você fazer isso numa plataforma, porque o que acontece são muitos candidatos, eles querem uma coisa rápida, né? Então, a videoentrevista é a melhor solução nesse caso, porque o candidato, você não precisa agendar um horário com ele, que dá certo para você, para ele, etc. Ele entra na hora que ele puder, né? Claro, dentro ele do recebe um prazo link, né? Ele recebe um link, entra lá e faz o teste. A gente manda antes, assim, todas as instruções de como vai ser o teste, tal, para não ser, assim, uma surpresa, né? Então, o nosso teste a gente desenvolveu assim. Agora só... desculpa. Continua. Pode falar. É porque você vai falando, aí eu pinto umas dúvidas assim que eu sei que os meus alunos me perguntam, né? Então não quero perder a oportunidade. Então fala, então já pergunta. Então, eu já tive cliente que fez o treinamento para entrevista em inglês, depois chegou para mim e falou assim, poxa, foi o link que eu recebi para mandar uma vídeo entrevista. E tem algumas maneiras, por exemplo, o último que eu fiquei sabendo, né, ele recebeu as instruções do que ele deveria fazer. Aí ele sentou, quando ele clicou, a pergunta, né, mostrou a pergunta, e aí mostrou o tempo, né, o cronômetro, e aí ele só viu a pergunta, mas só que ele viu a pergunta no momento da gravação, e aí respondeu e mandou. Né? No caso de vocês, a pessoa vê a pergunta antes de mandar, a pessoa tem a possibilidade de reenviar, de refazer, como é que é? É um negócio assim instantâneo
Ou ela pode, Uhum. tipo assim, travei, meu computador travou, eu posso mandar de novo? Como é que é? Você pode falar pra gente assim ou é segredo? Não, a gente pode, mas assim, tudo, né? Como é uma startup, um produto que a gente está desenvolvendo, que para atender da melhor forma nossos clientes. Então, assim, a gente quer, ao mesmo tempo, dar segurança para o RH, que a pessoa não vai, por exemplo, ver a questão e ficar pesquisando um monte, falar com o colega, sei lá, preparar uma resposta, tipo, por meia hora para depois responder. Então, assim, com a experiência também... eu esqueci de falar que eu era examinadora de IELTS, e o Uhum. IELTS também, ele tem uma parte que é assim, tem um tema, tem um tempo para se preparar, né? E um tempo para falar. E eu me inspirei nisso, e então a nossa proposta é Que é essa. o Então não Task é 2, assim, né? É aquele Task 2, né? isso, do cartão, né? No IELTS, que é É. aquela, é isso, que tem o cartão. Então, assim, a nossa ideia é essa. Por enquanto, o nosso MVP está assim. Uhum. MVP é Minimum Viable Product, que é uma versão beta ainda do que seria a Uhum. plataforma, tá? Então, assim, a gente discutiu muito entre a gente e da minha experiência como deveria ser, então resolvemos assim, de ter um tempo de preparação, que é um tempo de 1 minuto, para ler a pergunta, pensar e responder por 1 minuto, tá? Agora, isso não é uma coisa fixa que a gente não pode mudar. Então, a Uhum. gente, a gente vai mudar. Né? Se o cliente fala, não, eu quero que a pessoa sempre tenha uma segunda chance de mandar. Se o cliente quiser assim, a gente Uhum. vai fazer assim, né? Tá, mas por Então, enquanto mas a uhum. pessoa pelo menos tem o tempo para formular a resposta, Sim, né? tem um tempo, claro, é uma Tá. coisa super justa, né? Eu acho que a pessoa tem que ver o que ela vai ter que falar antes, né? Assim, tem um tempo para preparar, porque não é só Organizar as o ideias, né? inglês, é pensar no que você vai falar, uma coisa com começo, meio, fim, lembrar de uma situação, porque assim, as questões começam simples, mas elas vão aumentando o grau de dificuldade. E assim, a pessoa de repente tem que lembrar de uma situação, por exemplo, em que ela demonstrou ser um bom líder, ou enfim, trabalhar bem em grupo. Então, são coisas que a pessoa precisa pensar um pouco também, né? Não dá Claro, para claro. O que você responder falou é assim. muito importante, né? Uma entrevista em É, inglês não é uhum, só o inglês, né? Você né? precisa Não também é, mostrar, né, as suas com capacidades certeza. profissionais, você precisa se Uhum, mostrar interessante, né? Então sim, tem isso também. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, né? Muito com questão de estrutura, se eu vou errar, se eu vou falar bem a gramática, e às vezes não se preocupa, por sim. exemplo, em falar uma coisa, né, que vai ressaltar mais. E é isso, por exemplo, no treinamento É. eu faço muito isso, né? Se as pessoas Uhum. acham que treinar para uma entrevista em inglês é ficar decorando respostas. Não é. Nossa, não. É encontrar em inglês maneiras de você ser Sim. interessante também em inglês, da É, mesma maneira, né? Ou pelo menos, né, mais próximo possível daquilo que você é. seria em português. Tá? Mas E aí, o então, examinador vai sacar muito fácil se você foi com uma pergunta decorada. com E isso aí, certeza. em geral, não é nem uma resposta que é realmente considerada, porque está na cara que é uma resposta decorada, né? Não é realmente uma Você está se produção. referindo, por exemplo, no feedback, quando vocês ouvem e vocês fazem a É, avaliação? Isso sim, acontece? exato. De vocês, às vezes, perceberem que a pessoa meio que, sei lá, tá valendo, tava tentando burlar aí o. Não, ainda não aconteceu, mas eu digo assim, por exemplo, isso é muito comum nos testes de Cambridge, né? Porque muitas coisas, principalmente as primeiras partes, as perguntas são mais ou menos iguais. Então, assim, entra aquele candidato, assim, ele vem com aquilo, você pergunta, assim, de onde ele é, ele já fala, eu sou de tal lugar, minha cidade é assim, assim, Nem assado, você não hesita, perguntou né? nada daquilo. E assim, aí você já vê que aquilo é decorado, preparado, aí tal. Aí você pergunta uma outra coisa, a pessoa já se embanana toda. Porque... Então, assim, não adianta levar coisa decorada, né? Não adianta embromar, tem que saber, Não né? Tem que saber adianta. fazer. Exato. Então, assim, É. em relação aos testes de uma forma geral, qual é a maior Uhum. dificuldade que você percebe nos candidatos? Olha, é engraçado, né? Porque eles vão para uma entrevista que é uma entrevista de trabalho. E, assim,
se você, na entrevista, assim, que é online, mas sem ser na videoentrevista, você faz um quebra-gelo no começo, pergunta alguma coisa sobre ele em geral, tal. A hora que você pergunta sobre o trabalho especificamente, o que você faz, eu sou tal, mas tá, o que que esse profissional faz? A pessoa muito se embananam, né? Na hora de falar sobre o próprio trabalho, sobre a própria área, as pessoas se embananam. Isso, assim, é o mais comum. E eu sei que Exatamente. você trabalha muito com isso, né, Elaine? Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? As pessoas estudam inglês muitos anos, achando que vão estar Uhum, prontas para uma entrevista de emprego, porque elas conseguem é. desenvolver bem as ideias dela, né? Só Uhum, que o treinamento, ele é importante para você entender como é que você reagiria em determinadas situações. Então, o uhum. treinamento serve para você se tornar mais seguro. Então, você nunca na sua vida esteve diante de uma pessoa falando em inglês, por exemplo, sobre o que você fez nos trabalhos anteriores. No curso de inglês, você não faz isso. Você fala sobre É. filme, cinema, livros e os exercícios que estão no Às livro, que vezes são, tem, né? Tipo, no ano inteiro tem uma unidade sobre work, dependendo que é do curso, assim, do material, é verdade, é. Quem é trabalha uma aí com. coisinha assim, rapidinho, e assim, a pessoa fez aquilo lá na adolescência, nunca mais, né, teve oportunidade de falar sobre aquilo, não era numa situação de pressão, né, como é uma Pois é, entrevista, aí é é bem que pega. diferente. Então você Bem acha diferente. então que assim, quando as pessoas sentem dificuldade de falar sobre o trabalho delas, a questão é falta de vocabulário? Ah, vocabulário, nossa, falta demais, assim, é uma coisa incrível como falta vocabulário realmente para a pessoa falar de coisas do dia a dia dela, que às vezes, eu não sei, ela até já viu alguma coisa em inglês, mas parece que ela não se preocupou em incorporar aquele vocabulário, realmente não teve oportunidade de falar sobre Exatamente. aquilo nunca, né, em inglês. Pois é. E por não ter tido oportunidade de falar, né, não foi Uhum. exposto, por exemplo, ao ensino de Business English, né? O estudo de Ah, Business sim, English, você sem desenvolve dúvida. vocabulário para falar de situações Uhum. profissionais, para falar do seu trabalho. E no treinamento, por Sim. exemplo, para entrevistas em inglês que eu faço, a gente Uhum. reforça muito a questão do Business English, mas de uma forma mais otimizada, de acordo com o que a pessoa precisa, né? Porque também Sim. é muito amplo, né? Se você for estudar Claro, assim. é muito amplo, exatamente. Uhum. Tá, agora dá uma colinha pra gente e me dá alguns exemplos de algumas perguntas que podem cair Aham, aí numa videoentrevista. Eu tô lá, recebo o meu. Então, só para quem está chegando agora, nós tá. estamos falando de videoentrevistas, que é quando você se candidata a uma vaga e aí o seu inglês é testado através de um vídeo que você grava e manda para a empresa, né? Eles mandam um link e aí você vai lá. E a Solange tem, né? Ela é fundadora da The One, né? De São Paulo, né? De que lugar de São Paulo? São Carlos, interior de São Paulo. São Carlos. São Carlos. São Eu sou de Carlos. São Paulo, mas eu estou aqui já fazem 25 anos. Legal, então você praticamente já, né, sua vida toda aí, 25 é bastante tempo. Então, a Solange, Já. ela tem, ela aplica, ela tem muita experiência com, né, exames, avaliação de exames de Cambridge, né, e IELTS. E eu também faço cursos preparatórios, né, então, vocês veem que, assim, Para tem dois, exames? Ah, que muita. Eu legal. faço muito IELTS. IELTS, Aham. porque, Nossa, trabalhei né, muito com IELTS, com TOEFL, mas TOEFL eu nunca fui examinadora, só IELTS e pois é, também já Cambridge. preparei para o TOEFL. Só nunca fiz preparação É, para Cambridge, mas fiz o Cambridge, mas não fiz preparação. Mas sim. enfim, voltando. A Solange ela tem então um trabalho com uma plataforma em que ela oferece esse serviço para as empresas, né, de seleção para a parte de Isso. inglês. Ela explicou para a gente Uhum, já, né? Quem perdeu depois uhum, pode pegar aí o gravado. E aí, né, aparece a perguntinha para a pessoa responder. Né? uhum. Então, assim, eu te fiz uma pergunta, eu vou te fazer duas. Me fala aí Sim, quantas perguntas costumam ser e quais são tá, os tipos de pergunta, assim. O que que as tá. perguntas checam, assim? Precisa, de repente, dar a cola total, mas é um pouquinho da cola. Bom, assim, a cola total é meio impossível e é pelo seguinte: nossos testes vão ser customizados para Hum, vaga. Então, assim, algumas perguntas, tipo, sei lá, as primeiras perguntas, porque
em geral, são 5 perguntas, tá? Então, assim, a primeira pergunta é sempre um pouco mais tranquila para a pessoa falar sobre ela ou alguma coisa mais de personalidade, alguma coisa mais relacionada a trabalho, mas mesmo assim depende da vaga, porque, por exemplo, se você está recrutando para uma vaga que requer experiência profissional, você já pode direto perguntar da experiência profissional. Se é uma vaga de estágio, de trainee, que você está entrevistando estudantes, você vai colocar eles numa situação muito complicada se você perguntar de alguma experiência profissional e eles não têm. Uhum. Então, assim, realmente é customizado. A nossa ideia é customizar desde nível, né, da vaga até áreas da vaga. Então, assim, mesmo as entrevistas que a gente já fazia sem ser por vídeo entrevista, a gente procura aplicar isso. Então, assim, sei lá, é uma entrevista para a área de marketing. Então, a gente vai colocar algumas questões gerais. Como que você vê a área de marketing? Quais as tendências do futuro? Eu sempre gosto de perguntar quais as tendências que a pessoa vê no futuro para aquela área. Já aproveita e checa se a pessoa sabe usar o futuro. Né? Né? Mas assim, é brincadeira, mas assim, a gente não foca realmente em gramática, assim, nesse teste, é realmente a capacidade de comunicação. E aí, assim, a gente pode perguntar, por exemplo, se é um cargo mais de gestão, então a gente pode perguntar sobre liderança, sobre, sei lá, como você motiva a sua equipe. Tipo assim, pode ter uma pergunta do tipo, what's your leadership style? Você pergunta Pode assim, ter, qual o seu estilo de liderança? Isso, exato. Só que a gente procura sempre, para ajudar um pouco, dar algumas ideias assim do que a pessoa pode falar naquilo. Não é só uma pergunta solta. Então, assim, a gente coloca, por exemplo, talk about, fale sobre uma empresa que você admira. Não precisa ser aquela, um produto que você gosta. Então, por que você gosta daquele produto? Há quanto tempo você usa? Isso você está checando se a pessoa sabe falar sobre um produto. São umas perguntas mais criativas, né? São mais criativas, né? Eu procuro sair daquele batidão, assim, sabe? Não é nem assim por pegadinha ou nada do tipo. É porque as pessoas vão precisar falar sobre isso no trabalho delas. Então, acho que nada mais interessante para a empresa do que você testar aquilo que realmente a pessoa vai ter que usar. Ela vai ter que fazer uma apresentação sobre um produto, né? Ela vai ter que explicar, de repente, para o headquarters, ai, gente, a gente começa a misturar inglês para o chefe dele lá, sei lá, nos Estados Unidos, como que ele está trabalhando com a equipe dele. Então, ele pode ter que falar sobre teamwork, sobre liderança, né? Então, assim, vai variar muito. A nossa ideia realmente é customizar bastante. A pessoa vai fazer uma prova, vamos dizer, para uma vaga, ela pode prestar outro processo seletivo e fazer outra totalmente diferente. Né? Porque... Então vai muito de acordo com o que o cliente quer. Agora, no caso, você customiza, mas assim, como você customiza? Você faz perguntas para eles e aí você escolhe as perguntas de acordo com o que ele pediu, ou você dá para eles uma lista de perguntas e fala assim, qual a pergunta que você quer que eu pergunte? Não, eu acho que, assim, a gente está validando tudo isso nesse momento com os nossos os clientes que a gente já tem e potenciais clientes. Então, como eu falei no começo, a gente está ainda na versão beta, né, ou chamada MVP, onde a gente pode ter que mudar isso de acordo com o feedback do cliente. Então, assim, tudo o processo de startup, ele é muito dinâmico nesse sentido. Então, você tem uma ideia, mas assim, você não vai pôr goela abaixo do seu cliente. Na minha experiência, eu não quero dar o trabalho para o RH dele ter que escolher as perguntas. Eu vou perguntar a área e eu vou elaborar. Se ele quiser ver as perguntas, ele vê, entendeu? Mas, não, assim, eu acho que justamente o RH, ele quer
ele precisa ter menos trabalho com as contratações. Então, se ele vai contratar um prestador de serviço que vai dar mais trabalho para ele, você pode ver essa lista de 50 questões para você escolher, ele não vai querer fazer isso, eu acho, né? Então, por isso Com que... certeza, com certeza. Olha, eu amo ver como é que vai ser. Né? E aí, legal. Conta pra gente aí, então, algum caso interessante que você teve aí nessa história de processos seletivos em inglês. Não precisa ser necessariamente desse projeto seu, né, do seu trabalho com o One Test, mas assim, as empresas. Conta aí pra gente um caso interessante. Olha, eu pensei muito nisso e assim, hoje me veio esse caso, né, que assim, na verdade, eu não sei se é tão interessante assim, eu acho que é mais um alerta do que uma coisa interessante em si. Assim, é uma empresa médica, né, da área médica daqui de São Carlos, e eles estavam recrutando fisioterapeutas para que consigam, tenha a capacidade de operar esse aparelho, mas, por exemplo, ir numa feira internacional e mostrar como o aparelho funciona e explicar em inglês. Entendeu? Ou ir, assim, mais feiras, eles participam muito de feiras e eventos, congressos e tal. Bom, olha, eu nem sei quantas pessoas a gente entrevistou, porque, assim, por exemplo, fisioterapia não é uma área que as pessoas acham que vão precisar de inglês. Verdade. A área médica, de uma forma geral, né, o pessoal não liga muito. Porque eles leem muito inglês, né? Então eles acham que a leitura já basta, que eles não vão precisar falar. Sim, sei lá, eles pensam, eu vou trabalhar numa clínica, vou abrir uma clínica, etc. E eles nem imaginam um outro tipo de trabalho fixo, um trabalho bem pago, onde ele vai viajar para o exterior, vai ter um monte de oportunidade. E ele não se prepara para esse momento, né? Então, assim, tem algumas profissões que eu acho que o pessoal precisa começar a acordar, sabe? Porque o inglês está sendo cada vez mais exigido, não tem muito para onde correr. Eu estava nas nossas pesquisas, né, de validação, a gente viu um artigo que falava que daqui a 10 anos, 100% das vagas vão exigir inglês. É uma coisa assim, né, o mundo está muito globalizado, não precisa nem falar isso daí, é que eu acho que algumas profissões ainda não se tocaram disso. Né? Verdade, então, verdade. Esse caso que eu queria trazer. Hoje mesmo eu li no LinkedIn um post de uma pessoa comentando de outro post, que é o Luciano Santos, que é o diretor de vendas do Facebook. E ele falando, ele fez uns comentários lá sobre várias coisas, né, como orientações para a carreira. E ele comentou que a grande maioria das pessoas se arrependem de não ter estudado inglês antes, né? Representa assim, se você fazer uma entrevista, uma pesquisa com todo mundo, do que você se arrepende na sua carreira? A maioria vai falar não ter estudado inglês, né? Então, assim, não dá. E aí chega nessa hora do processo seletivo, que a dor bate maior, né? Porque quando e às vezes a pessoa vem, não sei se isso acontece com você, porque eu já tive também muito nessa posição sua, já dei bastante aula também preparatório para entrevista. E tem gente que vem assim, tipo, a pessoa é básico, não sabe falar nada e falar, eu tenho entrevista semana que vem. Então, assim, não dá, né? Mas olha, eu já treinei pessoas no nível A2, né? Se você pensar, nossa, A2 vai fazer uma entrevista, A2 seria Não, consegue fazer um bom A2, eu acho que consegue. Já consegui 2, conseguiram passar. Por quê? Porque a empresa é uma área que não tinha ninguém mesmo. E aí alguém que consegue falar alguma coisa... Sim, já se destaca. Exatamente. Esse caso das fisioterapeutas, eles não conseguiram o nível que eles imaginavam, mas eles contrataram as que se saíram melhores, né? Então, é isso aí. Então, é aquela questão, você precisa se destacar. Então, a entrevista em inglês tem esse grande desafio, né? Não é só sobreviver. Muitas pessoas acham que elas precisam sobreviver àquilo. Não, você precisa se destacar, você precisa parecer interessante. Né? E no mercado competitivo, né? Se outra pessoa já falar inglês um pouco melhor do que você, já conseguir dar respostas melhores,
Sim. né? E esse negócio de, eu me viro, né? Esse velho papo do me viro, vai para entrevista em inglês e, em geral, não vai se virar tão bem quanto imagina, né? Exatamente, Bem exatamente. complicado. Uhum. Muito legal, muito legal. Exatamente. Então, assim, resumindo então a história, né? Não adianta, tem que se preparar. Uma entrevista em inglês não é, né, uma questão de sobrevivência, da mesma maneira que você vai no McDonald's lá nos Estados Unidos e consegue comprar um Big Mac, ou que você consegue fazer compras lá fora, ou que você consegue, né, fazer um check-in no hotel. Você precisa se destacar porque aquilo é a oportunidade da sua vida. Né? Aquela oportunidade que vai mudar a sua vida, que vai melhorar a sua carreira, que vai melhorar a sua faixa salarial. Né? Então, é importantíssimo se preparar e estar preparado para todos os tipos. Né? E esse tipo de vídeo entrevista é uma nova tendência. Por quê? Primeiramente, a gente está até no momento que realmente tudo que for remoto já é mais... O pessoal prefere mais por causa da quarentena e tudo mais. Então, de repente, empresas que nunca consideraram fazer esse tipo de entrevista, através de vídeo entrevistas, vão começar a considerar agora e vão ter que aceitar, porque a gente está meio sem saber quando é que vai acabar. Então, diante dessa nova demanda, né, você que trabalha com isso, quais são as dicas que você pode dar para as pessoas que podem vir a se candidatar a vagas que tenham essa modalidade de entrevista, de vídeo entrevista? Fala aí, dá umas dicas do que você acha que é importante. Olha, como você vai ter que falar por 1 minuto, né? A resposta, você tem 1 minuto para responder. Às vezes você fala, nossa, 1 minuto não é nada. Mas as pessoas, a gente fala dry up, né? Tipo, começa a responder e já acaba muito rápido, tipo, em 15 segundos, em 20 segundos, né? Então, assim, eu acho que é necessário fazer um treinamento nesse sentido, que nem a gente faz com o IELTS, né, Elaine? A pessoa ali já sabe que vai ter que falar 1 minuto, então tem que treinar para isso, né? E assim, isso é muito difícil fazer sozinho. Eu acho que algumas coisas você pode fazer sozinho, tipo, ampliar seu vocabulário de business English, sei lá, assiste vídeos, né, na sua área, participa de fóruns, lê blogs, etc., para você, pelo menos, começar a ter mais contato com o vocabulário da sua área. Mas, realmente, assim, se você não tem uma pessoa, assim, amiga, sei lá, que sabe bem, que pode te ajudar, eu acho que realmente é legal você ter uma assessoria, uma pessoa que te ajude nessa preparação. Falar por 1 minuto, você vai precisar de ferramentas, né? Tipo de ligar uma ideia com a outra, de ter a calma para estruturar. Tudo isso tem que ser treinado, né? Então, eu vejo assim, como... eu acho que poucas pessoas conseguem, assim, chegar e sem preparação nenhuma, mandar 1 minuto, assim, bonito, sabe? Sinceramente. Pois realmente, como parece a preparação para o exame internacional, que a gente treina isso, né? Só que no caso, o IELTS tem 2 minutos, né? Para você falar. O IELTS é um pouco mais, mas assim, na verdade, isso também é uma coisa que a gente pode mudar depois, e depende da vaga também, porque, por exemplo, se a gente está prestando uma vaga que é realmente avançado, C1. A gente não está nem falando de C2, é C1. Para quem não sabe, C1 é avançado. É avançado, Aqui, aí de professores aonde não entende. C1 é considerado o nível avançado. Avançado europeu, tal, não avançado aqui, sei lá, de algumas escolas por aqui, que depois de 6 meses já está no avançado, né? Aí não vai. Quando eu faço um nivelamento, né, e eu pergunto para a pessoa, você imagina qual é o seu nível? Porque eu gosto de comparar a percepção da pessoa. Isso é interessante. E aí a pessoa me fala, no meu livro, eu estava no livro 3. Aí eu brinco, o que estava escrito na capa do seu livro? Estava escrito avançado. Falei, tá. O seu nível não está escrito no seu livro de inglês, tá, gente? Isso aí, saibam.
A gente podia agora responder perguntas do pessoal, né? Então, quem tiver aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a processos seletivos, a gente futura. Tem mais alguma pergunta? Vídeo, entrevistas? Pessoal, se tiverem aí. Tem uma pergunta aqui, como se faz para determinar o nível de inglês do candidato? Quais são os parâmetros? Eu achei bem legal essa pergunta. Não, pode resumir aí. Oi? Pode resumir aí a sua resposta. Porque eu sei que essa tem que ser resumido, mas assim, não é só gramática, tá? Então é gramática, vocabulário, a gente nem chama de fluência, mas seria tipo fluência se a pessoa consegue se comunicar. Em algumas situações também vai ser testado se a pessoa consegue interagir bem, mas na videoentrevista não tem essa questão da interação, né? Tipo de saber bater bola mesmo, né? Então, isso é uma coisa que, por exemplo, em Cambridge ele tem esse parâmetro, né? Mas as entrevistas são sempre em pares, então é um pouco diferente. Mas, assim, basicamente é isso, é a capacidade de comunicação, como você junta as ideias, né? Que a gente fala coherence and cohesion, discourse management, que é como você organiza o seu discurso, se você dispara frases meio desconexas, ou se você consegue produzir uma resposta com começo, meio e fim, juntando suas ideias, né? E pronúncia, né? Aliás, pronúncia, você tinha perguntado sobre as dificuldades dos candidatos, né? E assim, nossa, pronúncia, eu vejo assim, tem gente que tem até um nível legal de inglês, mas nossa, a pronúncia, se for para uma entrevista com um estrangeiro, assim, o próprio entrevistador vai ter dificuldade de entender. É muito carregado, né, sotaque brasileiro. Então, pronúncia também é importante. A gente não tinha comentado, eu lembrei agora. Também. Em relação à não sei se você vê isso. Em relação à pronúncia, assim, eu acho que assim, existe o sotaque brasileiro, não tem problema, eu acho que não tem problema. O que não pode acontecer é a pessoa não te entender porque você pronunciou aquela palavra muito fora do padrão. Muito fora. Mesmo dentro do sotaque, né, existe um padrão aí aceitável, né? Sim, então, sem dúvida. Mas existem alguns probleminhas que podem sim causar erros de compreensão. E aí, quer dizer, você se prepara tanto para uma entrevista e quer que a pessoa te entenda, faz aquelas frases lindas, e aí você não consegue saber uma palavra, o cara não te entende, e aí, quer dizer, foi por água abaixo todo o seu trabalho. Então, realmente, não tem lembrado a questão da pronúncia fundamental. Assim, não é a primeira coisa, mas é um diferencial também, quem tem uma boa pronúncia, né? Eu acho que tem que sempre ter o objetivo de melhorar cada vez mais a pronúncia, mas assim, tendo consciência também, você não vai falar como nativo. Mas se você ficar muito relaxado, eu não sou nativa, eu não preciso, né, sendo obcecado pela pronúncia. O problema é que existem alguns detalhes que se você não souber, você pode ter um problema de comunicação. E aí, não ter treinado atrapalha muito. Então, gente, acho que já deu a nossa hora, né? Já estamos por aqui. Então, eu queria agradecer a todo mundo que participou.